Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje. Esse programa que é feito sempre com muito carinho para você que está em casa nos assistindo, transmitido todos os sábados das 20 às 21 horas aqui pela Rede Gazeta Brasil. Bom, e nós estamos num sábado festivo, né? Um sábado onde nosso país traz uma comemoração, que é o sábado de Aleluia. Nada mais é do que o momento em que estamos aguardando a ressurreição de Jesus, ou seja, de uma forma simbólica, estamos passando por esse momento do ano onde nós estamos na expectativa de celebrar, né, a ressurreição de Jesus. Ontem passamos por aquele momento da Sexta-feira da Paixão. Sei que muitas pessoas fizeram penitência, outras pessoas não. Mas o que eu quero trazer para você que está em casa hoje é uma pitadinha disso tudo. Em que sentido? Nós vamos relembrar aqui aqueles principais ensinamentos que Jesus nos trouxe, mas de uma forma diferente, tá? Nós vamos trazer isso mesclado com a ciência, mesclado com acontecimentos reais, de agora, né, palpáveis, esses que a gente está vendo, que está acontecendo agora com a evolução. Como a nossa fé vem evoluindo? Sim, gente, a fé sempre existiu, né? Jesus pegou muito essa questão da fé, mas ela vem se transformando. Hoje em dia, várias coisas, por exemplo, já são comprovadas cientificamente. Existem muitos estudos e pesquisas que comprovam a existência de fatos e relatos bíblicos. E também existem muitos estudos, como por exemplo física quântica, que comprova o poder da nossa fé, da nossa intenção para simplesmente podermos realizar milagres. Bom, então eu te faço um convite. Se você quer se lembrar um pouquinho dos principais ensinamentos de Jesus aqui na Terra, nesse dia tão especial e simbólico, e se você também quer entender um pouquinho mais sobre como transformar a sua vida, como transformar o seu futuro, como ter aquela vida que você realmente deseja, aquela vida que você sempre sonhou, então fique comigo até o final. Sim, se você quiser rever, sim, é só acessar esse QR Code que está aí na tela. Vá até os vídeos ficaram ali eternizados, ficarão eternizados também no YouTube. Você poderá acessá-los, revê-los, compartilhá-los e ainda por cima poderá deixar os seus comentários, tanto no direct quanto no próprio YouTube. Será uma honra responder o seu comentário, fazer um bate-papo ali com você. Eu também quero conhecer a sua experiência. Então, vem comigo e vamos acompanhar esse quadro. Você já teve a sensação de que a sua vida anda em ciclo? Sim, é uma constante reprise de acontecimentos passados? Sim, mas nesse caso, gente, não é um vale a pena ver de novo, porque normalmente as situações que se repetem constantemente na nossa vida são aquelas situações mais dolorosas. Eu já vi isso bastante no consultório. Algumas pessoas vivendo os mesmos ciclos. Ciclos de sofrimento, ciclos de adoecimento, dificuldade em relacionamentos. Muitas pessoas vivendo as mesmas dificuldades financeiras de antes e a vida parece não mudar. Sim, parece que você está simplesmente revivendo várias situações. Eu sei que você já deve ter às vezes, assim, algumas vezes se sentido exausto, imaginado por que as coisas não mudam, até pensado que não tem sorte. Mas hoje eu vou te dizer algo muito sério. Você já parou para pensar que você pode estar olhando para o seu passado com mais determinação do que para o seu futuro? Isso eu vou tentar te explicar de uma forma bem fácil. Nossa mente, o nosso subconsciente, que comanda muito do nosso comportamento. Sim, gente, o nosso subconsciente, ele comanda o crescimento das nossas unhas, a digestão dos alimentos, a reprodução das nossas células. Ou seja,
Nós temos uma parte inteligente que não está consciente e comanda todo o funcionamento do nosso corpo. Então, a nossa mente subconsciente, ela facilita o fato de nós podermos realizar atividades mais complexas. Você já parou para pensar em como foi difícil quando você começou a dirigir? Como era difícil dar a partida no carro? Ou outra atividade no início, algo que você nunca tinha feito. Para um bebê, como é difícil caminhar, ficar em pé, controlar ali a coordenação motora com os passos. Mas depois que se aprende, o foco muda. Você passa a fazer determinadas coisas automaticamente. Algumas pessoas que você conhece, provavelmente já se pegaram ali dirigindo para casa, quando chegaram nem sabiam como tinham chegado, porque a cabeça estava com foco em outro lugar. A sua consciência, a sua intenção estava em um outro plano, ou seja, em uma outra situação. Bom, isso acontece para facilitar o nosso dia a dia. Já imaginou se todos os dias você tivesse que pensar em tudo? Eu tenho que pensar em como eu vou dirigir, em como escovar os dentes, em como eu tomar banho. Daria muito trabalho, seria excessivamente trabalhoso e isso impediria que nós realizássemos outras atividades. É por isso que nós aprendemos. E o aprendizado, ele facilita tanto a nossa vida, o nosso dia a dia. Já imaginou quanto esforço seria ter que pensar em tudo? Seria realmente catastrófico. Mas agora, você já sabe que o nosso subconsciente, ele aprende e ele reproduz conhecimento, ele reproduz comportamento, ele reproduz memórias e sentimentos. Sim, gente. Quem nunca sentiu aquele aroma e voltou exatamente num determinado ponto do passado onde eu tinha sentido aquele mesmo aroma? Ouviu uma música e imediatamente foi teletransportado ali para aquele momento onde ouvi aquela música, uma situação importante da vida? Você já passou por isso, tenho certeza, eu já passei por isso várias vezes. Então, nós temos várias memórias. E o que é mais importante de dizer, já que você já conseguiu compreender isso, é que essas memórias que nós temos, elas parecem muito mais reais, embora estejam no passado, do que o nosso futuro. Por quê? Porque é aquilo que nós observamos, aquilo que nós vimos de fato acontecer. Sim, se você teve uma experiência onde todas as vezes que você faz algum determinado comportamento, o resultado é aquele, você vai sempre acreditar que o resultado é aquele. E aí, a sua fé, ela vai ser no sentido de reproduzir novamente aquele mesmo resultado, mesmo que seja um resultado que você não deseja. Hoje, eu estou partindo do pressuposto que você já sabe alguns ensinamentos. Você já sabe que a fé é capaz de curar. Sim, talvez você já tenha lido algumas passagens e trechos bíblicos, assim como da mulher que tinha um fluxo de sangue ali por muitos anos. E ela tinha certeza, ela se viu curada, porque ela tinha certeza internamente que no momento em que ela tocasse na vestimenta ali de Jesus, ela seria curada automaticamente. Ela se viu assim. Assim como Davi também, outro trecho bíblico. Ele, quando foi lutar com o gigante, ele já avisou antes, ele já sentiu, ele já se viu como vencedor, ele já avisou que iria contra o gigante em nome de Deus. Então ele se sentia pronto e preparado. E esses milagres aconteceram. E tem aquela famosa frase bíblica: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a montanha vem até você. Olha para você ver que você já ouviu, você já sabe dessa questão da fé. Então eu estou partindo do pressuposto que você já tem dentro de si entronizado todos esses conhecimentos. Mas hoje, o que eu quero te dizer é que essa fé, ela pode estar sendo negativa no seu caso. Sim, porque pode ser que você não esteja preparado para esperar algo positivo. Sim, você pode estar simplesmente esperando que o pior aconteça, simplesmente porque você já viu acontecer. Já aconteceu com você 1, 2, 3 vezes algo ruim, uma situação semelhante.
você não quer passar por isso de novo. Assim como uma pessoa, por exemplo, né, que come algo e faz mal, come novamente, faz mal. A terceira vez ela vai pensar muito antes de comer aquele determinado alimento, porque faz mal instantaneamente. Então, nem sempre a gente pensa quando faz mal devagarzinho, né? Sim, a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas é bom deixar essa reflexão. Mas voltando ao nosso assunto, se você tem olhado demais para o seu passado, pode ser que você nunca vá conseguir criar o futuro que você merece, que você deseja, que a sua família merece, o futuro que Deus quer para você, como filha de Deus, como filho de Deus, o futuro que é aquele ideal que você deseja. Por quê? Porque você já está apegado aos sentimentos e acontecimentos ruins. E nesse momento, eu peço para que você pare um pouquinho e faça uma reflexão. Eu quero que você busque na sua memória um momento de algo ruim que aconteceu e depois disso ter acontecido com você, você nunca mais quis pensar naquele assunto, nunca mais quis fazer algo parecido e você realmente não quis mais continuar com um determinado comportamento porque o resultado foi negativo. Bom, espero que você tenha se lembrado de algo, mas eu quero que você use isso para refletir de uma forma extremamente honesta e verdadeira. Você tem pensado bem do seu futuro? Te dá um aperto no peito, no coração, aquele embrulho no estômago toda vez que você pensa em algo que você realmente quer e automaticamente você pensa que não é possível? Você tem conseguido visualizar, imaginar e o mais importante, você se sente merecedor? Você se sente merecedora daquilo que você deseja? Aí, esse ponto é muito importante. Eu gosto muito de falar desse ponto porque na maioria das vezes, na maioria dos casos que chegam no consultório, no primeiro instante, eu preciso trabalhar o auto-perdão, a autoestima e o merecimento. Esses 3 pilares para que a pessoa possa aí então começar a ter um pensamento positivo e começando a transformar o tipo de pensamento e o tipo de sentimento que tem. Então, se você está tendo dificuldade para visualizar o futuro que você deseja, para visualizar as bênçãos que você merece, eu te digo que esse vídeo é para você. Se você ainda não tem a vida plena que você sempre quis, esse vídeo realmente é para você e eu te convido a ficar aqui comigo até o final. E agora eu vou falar um pouquinho com você sobre neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Bom, é a capacidade que o seu cérebro tem de reaprender, sim, de se readaptar. É a capacidade que ele tem de se transformar. Isso vem sido extremamente pesquisado e comprovado nos últimos tempos. Sim, já ficou constatado que existe uma neuroplasticidade no nosso cérebro. Ele tem sim uma capacidade de se adaptar, de aprender. Nós temos muita capacidade de criarmos um novo repertório, criarmos novos comportamentos que podem transformar positivamente a nossa vida. Existem muitas pessoas que se curam dentro de uma igreja. Sim, existem pessoas, várias. Você procurar, você dá um Google aí, você vai encontrar vários, inúmeros, milhares de relatos de pessoas que estavam desenganadas e que simplesmente tiveram uma cura física através da fé. Você vê isso na Bíblia, eu já comentei, mas você pode ver também isso agora, na atualidade. Ali, provavelmente você conhece alguém também que tinha sido desenganado. Existem vários gurus aí que falam sobre lei da atração na internet que têm trajetórias de vida simplesmente milagrosas. Pessoas que passaram por traumas, que passaram por circunstâncias que
pela biologia, que pela medicina era simplesmente impossível uma cura. Mas essas pessoas se curaram. Pessoas que não poderiam ter filhos de forma alguma, tiveram filhos. Sim, vários casos. Pessoas que tiveram filhos além da idade. Quantas vezes nós já vimos isso? Quantas vezes tem acontecido? E não foi um tratamento, foi simplesmente algo natural, espontâneo que aconteceu. Embora eu não acredite muito nesse natural ou espontâneo, porque a minha crença diz que foi a capacidade de acreditar, a fé. Então, vamos partir do pressuposto, todo mundo aqui já entendeu que a fé move montanhas e que a fé é capaz de trazer os milagres que você deseja. Estamos hoje nos relembrando aqui dos principais ensinamentos que Jesus nos trouxe na passagem dele aqui na vida. Quando os apóstolos, os discípulos não estavam conseguindo curar, ele foi homem de pouca fé. E ele conseguia sempre curar. Mas muitas vezes ele dizia, vá que a tua fé te salvou. A fé da pessoa que foi curada. E ele também perguntava para as pessoas o que elas queriam. Embora, claro, ele soubesse. Ele sabia que o cego queria enxergar, ele sabia que determinada pessoa queria ser curada, mas ele perguntava para que a pessoa falasse, para dar autoridade para aquela pessoa, enfim, para envolvê-la, para aumentar a fé dessas pessoas. Então, eu realmente estou partindo agora do pressuposto que nós sabemos que a fé é capaz de mover montanhas e de promover milagres, de promover uma vida incrível. E aí agora eu vou trazer aqui alguns paradoxos também. Por que duas pessoas, gêmeos idênticos, univitelinos, que têm a mesma carga de DNA e tudo, nasceram da mesma maneira, foram criados da mesma forma, alguns adoecem e morrem, e os outros são saudáveis por toda a vida. O que será que acontece com essas pessoas? Por que algumas pessoas que trabalharam em determinado lugar ali, que tinham sido expostos a algum tipo de agente contaminante, alguma coisa nesse sentido, algumas desenvolveram uma doença, e outros que foram expostas da mesma maneira ficaram ali o mesmo tempo, nunca desenvolveram nada, permaneceram saudáveis. Por quê? Porque algumas pessoas são muito prósperas dentro de uma casa, filhos da mesma família, criados da mesma maneira, são extremamente prósperas e outras não. Por que algumas são otimistas e outras pessimistas? Gente, isso faz muita diferença, né? Quando a gente para pensar, nem sempre é o ambiente, nem sempre é a genética. A gente começa a entender aquilo que nos foi dito, que a nossa fé salva e transforma. E aí, eu vou te dizer que a diferença entre essas pessoas é a capacidade de se ver, de se imaginar. É a fé dessas pessoas. Por isso que eu gosto tanto de trazer aqui no programa assuntos relacionados à lei da atração. Eu, há muitos anos atrás, li o livro O Poder do Subconsciente. Foi a primeira vez que eu fui exposta à lei da atração de alguma forma. E eu nem gosto de chamar de lei da atração, tá? Eu gosto de chamar de lei da fé. Porque tudo vem de Deus e existem algumas correntes aí da lei da atração que tentam separar Deus da ciência, e para mim, eu não consigo visualizar dessa forma. Para mim é impossível. Deus é supremo, é a causa de todas as coisas. Mas quando a gente fala de lei da fé, eu posso te dizer que a minha primeira experiência foi com o livro O Poder do Subconsciente. E nesse livro, que é extremamente interessante, um livro que foi escrito há muito tempo atrás e ainda é extremamente atual e extremamente vendido ainda, e ainda muda, transforma e cura muitas pessoas, esse livro ele falava sobre a capacidade que nós temos de visualizar, de imaginar. E aquilo que nós imaginamos vai mudando o nosso sentimento, porque a diferença é realmente o acreditar. Mas o acreditar não é um acreditar muito racional, é você realmente sentir e acreditar de fato, internamente. E quando eu li esse livro, eu comecei a me imaginar fazendo aqueles exercícios, porque ali ele ensinava a fazer auto-hipnose. Anos depois, estava eu formada na faculdade de psicologia, e a minha atuação por muito tempo, por muitos anos, foi como hipnoterapeuta.
E eu vi dentro do consultório vários milagres acontecendo. Isso depois do paciente, ele se livrou da culpa, se livrou da questão teve um auto perdão ali, da baixa autoestima, começou a se amar, se sentiu merecedor e conseguiu alcançar resultados. É claro que é mais fácil anotar e contar desses resultados quando são físicos, biológicos, uma cura física que você consegue fazer um exame e demonstrar. Às vezes, quando esse resultado é a pessoa encontrar o amor da vida dela, ter a família que ela sempre quis, um relacionamento ou uma grande prosperidade financeira, é mais difícil de você comprovar. Tudo isso aconteceu por causa do poder do pensamento. As pessoas vão acreditar em sorte, momento certo. Enfim, eu vou te dizer que sorte é, sim, um dos substantivos, um dos adjetivos ali, nos adjetivos, na verdade, da fé. Tá? Então, é um complemento da fé. Se você acredita, você atrai coisas positivas. Se você acredita que o pior vai acontecer na sua vida, você atrai coisas negativas. E o mais importante é você entender que não importa se você acredita no poder da fé ou não, se você acredita na lei da atração ou não, o resultado é o que você pensa. Sim, quando você tem medo, o medo ele vai te paralisar. Provavelmente aquilo que você mais temia vai acontecer na sua vida, eu sinto te dizer. Mas quando você realmente acredita que coisas boas vão acontecer na sua vida, as coisas boas vão acontecer na sua vida. Porque existe aquele versículo que diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, tudo. E eu gosto desse versículo porque ele não diz, não é tudo que você merece. Não é tudo que te disserem, é tudo que você pedir desde que você creia. Ou seja, aquilo que você pede, ele pode se realizar desde que você creia. Eu sei que você já ouviu ou já viu histórias de pessoas que não pareciam merecer a prosperidade, a família, a esposa, o trabalho que tem. Você muitas vezes se questionou, falou, gente, por que essa pessoa que aos meus olhos não parece merecedora, alcança esses resultados e eu que faço tudo, que sou amorosa, tenho boa intenção, que me dou ao outro, não alcanço resultados tão positivos. Sim, você já se pegou pensando dessa maneira. E aí eu vou te dizer que a resposta nunca está no outro. Que a resposta ela é sempre interna. Sempre será resolvido entre você e Deus. Sim, sempre será resolvido entre você e Deus. E agora eu quero falar sobre essa questão de uma forma um pouquinho mais aprofundada, sobre você criar o hábito de resolver as suas situações entre você e Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Com mais de 10 milhões de empreendedoras, nós mulheres representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país, superando assim os homens pela primeira vez. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake and Roll.
Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência. Tem uma frase bastante utilizada pelo bispo Bruno Leonardo, que eu sigo as orientações, faço a rotina ali com ele, que é incrível. Ele diz que teu silêncio protege a tua bênção. E aí eu vou trazer uma outra situação. Na Bíblia, quando Jesus, em algumas situações em que houve uma cura, ele disse que a pessoa vá e não conte a ninguém o que aconteceu. Por que será? Né? Jesus estava aqui para divulgar o evangelho, para divulgar a transformação, divulgar a fé, falar de Deus, tocar o nosso coração. E por que ele não queria que as pessoas saíssem falando que ele tinha curado? Que mal tem nisso? Fazer algo tão bom. E aí algumas pessoas, alguns estudiosos, pessoas que se dedicaram muito a entender e compreender ali o pensamento, o comportamento de Jesus, já vi isso em alguns livros também, dizem que ele fazia isso para que a pessoa não deixasse que outra pessoa plantasse a dúvida dentro dela. Sim, gente. Às vezes, as pessoas te conhecem de uma forma bem profunda. E eu já disse algo parecido aqui. Nós também nos conhecemos pela fala do outro. Muitas vezes o outro tem muita autoridade na nossa vida. Por quê? Quando nós somos crianças, começamos a entender o mundo, nós passamos a nos conhecer através do outro. Quem diz para nós qual é o nosso nome? Normalmente são nossos pais, nossos cuidadores. Quem nos diz que nós somos tranquilos ou nós somos agitados, nós sempre ouvimos, olha, hoje ele estava tão quietinho, ai, hoje ele estava muito gostoso, hoje ele... A gente começa a entender quem a gente é através da fala do outro. Então, isso passa, de alguma forma, a ser um parâmetro para nós. Nós temos a necessidade, muitas vezes, de autoafirmação. Sim, o outro, ele fala para nós, ele nos incentiva, ou ele também pode nos desmotivar. Nós precisamos disso quando somos crianças, que já ficou muito explícito aqui, né? Já existem vários procedimentos, vários mecanismos científicos que comprovam, né, o poder da motivação, de impulsionar uma pessoa para que ela possa se desenvolver bem. O estímulo ambiental é muito importante, mas nós somos adultos agora. Muitos de nós que estamos assistindo aqui já somos adultos. Então, nós sabemos exatamente o que nós queremos. E nós sabemos que quando nós queremos algo de verdade, nós somos capazes de ir à luta, de ir atrás, de buscar, de persistir. Muitas vezes nós nos motivamos até pelo outro. Às vezes nós nunca fizemos algo na nossa vida, mas no momento que a gente percebe que o filho precisa, que o marido precisa, a gente vai e faz. Então, muitas vezes, quando a gente quer algo que parece grande demais até para nós, quando nós contamos isso para outra pessoa, se nem a gente está tendo certeza, está contando muitas vezes ali para que essa pessoa possa nos impulsionar, talvez essa pessoa não faça isso. Nós não temos como controlar o comportamento do outro, né? Nós podemos controlar o nosso próprio comportamento. Então, muitas vezes, pode realmente ser um erro, sem falar em outras coisas, como inveja e sentimentos negativos, que podem ocorrer também. Então, essa frase, teu silêncio protege a sua bênção, ela é muito importante quando você ainda não tem certeza do que você quer, ou você não tem certeza que você é capaz. Você ainda está trabalhando isso internamente.
Se você ainda não consegue se visualizar realizando determinada coisa, gente, imagina se alguém chegasse para mim anos atrás e me dissesse que eu estaria no horário nobre, a nível nacional, falando sobre aquele livro que eu comprei, que eu li e que eu tentei passar para tantas pessoas, e ninguém teve o mesmo impacto das pessoas que eu conhecia daquele livro. É claro que ao longo da vida depois eu fui encontrando outras pessoas, mas eu queria que todo mundo tivesse aquela fé. Ou aquela pessoa que vai para a igreja e quer trazer um companheiro, quer trazer os filhos, e eles não vêm naquele momento, tem que esperar o momento deles. Então, você já imaginou se alguém tivesse me dito naquele momento que eu estaria hoje, nessa posição, falando para essa quantidade gigantesca de pessoas, falando sobre o que eu acredito, podendo simplesmente falar sobre tudo aquilo que me motiva. Olha como isso parecia impossível. Gente, realmente para mim parecia impossível. Mas eu sabia que eu queria transformar, tocar, curar, que eu queria emocionar as pessoas. Eu sabia que eu queria fazer algo mais da minha vida. E eu acreditei nisso. Eu não conseguia antes visualizar dessa forma, né? A gente nem tinha tecnologia para conseguir visualizar da forma que é hoje. Mas hoje é perfeitamente possível, está acontecendo e vocês estão me vendo aí. Então eu te digo, se você deseja muito algo que hoje parece impossível e você não sabe o como, eu vou te dizer que você não precisa saber o como. Você só precisa se visualizar e sentir que você já tem. Sim, visualizar o primeiro passo, mas sentir, realmente acreditar. Porque é nesse momento que você realmente acredita que a fé está acontecendo. Você vai viajar, tá? Vamos lá. Esse exemplo, ele é muito legal. Quando você vai viajar, você normalmente está preocupado com a roupa que você vai levar. Quando você entra no carro, você vai olhando para frente e pensando em como será a viagem. Sim, quando você está feliz com a viagem. Normalmente, você não fica olhando para trás, nem tem como, né? O carro, o banco já é aí olhando para frente. Você, quando entra no carro, você já consegue ver o destino final? Não, você consegue ver aquele cenário ali na sua frente. Você só consegue ver os próximos metros. E depois os outros próximos metros. E depois os outros próximos metros. Você entra no carro, mas você sabe que você chegará lá, porque você está no caminho correto, você está na estrada correta. E muitas vezes a sensação é de muita alegria no caminho. Você já está indo ali, a jornada é muito alegre, muito agradável, muitas vezes, né? Então, por que a gente vai determinar a nossa vida por aquilo que nós já vivemos? Se nós já vivemos, principalmente pelas experiências ruins, pelos resultados ruins que nós tivemos. Não dá, gente. Não dá mesmo pra gente continuar vivendo assim, em ciclo, em espiral. Não dá. Nós precisamos transformar o que não está bom. Sim, nós precisamos acreditar que somos capazes. Precisamos nos habituar a fazer aquilo que somos capazes. E aí é claro que eu vou te dizer que não é fácil. Você passou anos pensando negativo, eu vou te dizer que não basta dedicar 1 minuto da sua vida, do seu dia a pensar positivo, não. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. No início não vai ser fácil, assim como para aprender a dirigir não foi fácil, assim como para aprender a cozinhar não foi fácil, para aquele curso não foi fácil no início. Mas é uma questão de você se adaptar, de você se prontificar a fazer, inclusive quando ainda não está fácil. Sim, a gente pode começar criando uma rotina, aumentando aos poucos, assim como você começa na academia, vai começando de pouquinho em pouquinho. Cria uma rotina. Depois que você cria uma rotina, você passa a controlar o que você fala. Sim, você passa a controlar o que você fala a seu respeito. Depois você vai controlando aos poucos
os ambientes onde você fica, onde você permanece, aquelas influências. Você pode simplesmente não querer aceitar tudo que o outro diz, e aos poucos você vai se moldando e se transformando, né? Não é da noite para o dia, não é tão rápido, a gente não sabe exatamente quanto tempo é ali do momento em que a gente realmente determina que algo vai acontecer, do momento que vai acontecer. Vai depender muito do tamanho da sua fé. Mas o que a gente pode entender é que a gente pode sim trabalhar, movimentar a nossa fé. Então, se você ainda não está alimentando a sua fé, se você ainda não tem uma rotina de oração, de pensamento positivo e de uma qualidade de vida interior, está na hora de você criar essa rotina. Então, eu te desafio a hoje mesmo, logo depois aqui desse programa, não antes, por favor, fique comigo até o final, tá? Você vai pegar papel e caneta e vai desenvolver ali uma rotina para você. Aquilo que você sabe que você precisa fazer, aquilo que você sabe que você deseja fazer. Uma rotina de pensamento positivo, seja um momento de meditação, seja um momento de auto-hipnose. Eu não sei nem o que é isso, Mara, tá? Seja simplesmente um momento de ouvir esse vídeo, depois você vai se habituar a ouvir outros que falam sobre o mesmo tema, ou você pode fazer uma leitura. Você pode ler um livro que fale sobre fé, pensamento positivo, você pode escolher algo que se encaixe na sua fé, na sua rotina, no seu dia a dia, aquilo que é o ideal para você. Você tem escolha. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre neuroplasticidade e sobre essa sua rotina, essa sua nova rotina, essa que você vai desenvolver a partir de agora. Gente, eu falei lá no início para vocês, contei sobre como nossa mente, como nosso subconsciente comanda grande parte dos nossos comportamentos. Sim, ele aprende e vai reproduzindo, vai fazendo sempre da mesma maneira. Então, é importante nós criarmos um novo repertório, uma nova rotina, para que a nossa mente se habitue a ver as coisas de uma forma positiva. E eu sei que agora, depois de assistir esse vídeo, você pode estar se sentindo extremamente motivado. Mas, eu te digo, se você não permanecer criando hábitos positivos, você não vai conseguir desenvolver essa rotina. Porque a rotina tem a ver com constância, com habitualidade, com aquilo que é comum pra gente. Então, a fé, ela precisa ser algo comum na sua vida, na minha vida. Eu vou te dar aqui algum exemplo. Vamos supor que você queira se mudar para uma casa nova. E aí você imagina, na minha casa nova, eu vou ter muito mais vontade de manter as coisas limpas e organizadas. Eu vou esperar mudar para minha casa nova para poder usar esse jogo de pratos que é raro, que é tão bonito, eu acho que não combina aqui com esse lugar. Eu vou esperar, quando eu mudar para minha casa nova, eu organizo meu guarda-roupa. Quando eu me mudar para minha casa nova, eu quero receber meus amigos, minha família. Olha para você ver como você vai criando dentro de você uma energia de jogar aquilo para frente. Sendo que você poderia aproveitar esse jogo de prato lindo e maravilhoso que está na sua casa, raro, você poderia aproveitá-lo agora. A companhia dos seus amigos, você poderia aproveitá-lo agora. E aí a gente fala sobre a gratidão. Sim, gente, como a gratidão, ela está ali, juntinho, coladinho, associada à fé. Sim, olha, em tudo dá graças, ok? Então, por que esperar a casa nova, as condições perfeitas para utilizar aquele jogo de jantar? Por que esperar? Por que esperar aquele momento para poder esvaziar seu guarda-roupa? Para poder arrumar seu guarda-roupa, para fazer algo bonito? Por que esperar? Não tem nenhum sentido esperar.
Não tem mesmo, porque aí a sua mente ela continua trabalhando na escassez. Ela continua te dizendo que você merece aquele jogo de prato ruim. Ela continua te dizendo que você não merece ter seus amigos por perto. Ela continua te dizendo que você é infeliz não ter os seus amigos por perto. Ela continua te dizendo que o seu guarda-roupa é que a sua vida é uma bagunça. Sim, é isso. A sua mente vai continuar te dizendo e vai ser verdade, gente. Será a pura verdade. Se você continua vivendo num ambiente bagunçado, a sua mente ela vai te dizer exatamente isso. Que você está vivendo em um ambiente extremamente bagunçado. Então, se você tem dificuldade para mudar o seu pensamento, os seus sentimentos somente no mundo intelectual, vamos criar coisas físicas. Sabe aquela lista que você vai fazer? Você também colocará atitudes e comportamentos ali. Sim, coisas como essa, dirigir, aprender a dirigir, coisas como passear mais, como ler mais. Eu não sei o que você tem vontade de fazer mais, ter mais tempo para os nossos filhos, dedicar mais tempo ao meu marido, enfim, eu não sei o que você acha que precisa para o seu dia perfeito. Então, eu quero que você simplesmente agora pare mais um pouquinho. E eu quero que você imagine. Vamos supor que você acorde amanhã de manhã e você perceba que você tem na sua conta vários milhões. Sim, você tem vários milhões na conta. Como seria o seu dia? O que você faria? Tá? Eu não estou dizendo só no fato de eu tenho que trabalhar, essas coisas. Eu quero como você se vestiria. Como seria a sua postura? Como você falaria com as pessoas? Como seria o seu sorriso? Eu quero que você se imagine você. Não só o ambiente ao seu redor. Quais seriam as suas decisões? Você tiraria tempo para a sua saúde? Você tiraria tempo para as pessoas que você ama? Ou diferente, se você descobrisse que amanhã é o último dia da sua vida, o que você faria hoje? Então, a partir do momento que você para pensar em coisas tão complexas, você começa a entender o que você realmente deseja, o que realmente é importante para você, o que faz de você uma milionária, o que faz de você uma vencedora, aquilo que você consegue mudar imediatamente. Então, a sugestão que eu estou te fazendo não é uma sugestão de mudar o mundo lá fora somente, de mudar o universo lá fora somente. É uma sugestão de mudar você aqui dentro, internamente. Como se sente, como fala, como se senta, como age uma pessoa extremamente bem-sucedida, como ela reage. É isso que eu quero. Eu quero que você pense nessa situação. Como você deve reagir para que você realmente possa se tornar essa pessoa. Aquilo que você sente, você se torna. E no momento em que você faz tudo isso, no momento em que você aceita um copo bonito, no momento em que você escolhe uma roupa legal, no momento em que você toma o cabelo ali direitinho, que você toma aquele banho que você merece, você vai transformando as pequenas coisas. E você vai transformando essas pequenas coisas e vai dando comandos para o seu subconsciente. O seu subconsciente começa a perceber que você realmente está mudando. Ele precisa começar a agir de uma forma diferente a partir de agora. Que ele não pode mais agir da mesma maneira que ele agia antes. Olha quão grandioso é isso. O seu subconsciente ele começa a perceber que houve uma mudança e ele começa a buscar, procurar um novo repertório, uma nova forma de agir. Olha que incrível isso. Então, comece mudando pequenas coisas. Comece mudando a sua roupa, a arrumação do seu guarda-roupa, a arrumação da mesa, quando você vai colocar a mesa, sabe? O seu jeito de, eu não posso tirar foto por algum motivo. Não, você pode, né? Procura entender na internet qual que é um ângulo legal, que jeito que fica legal, como programar a câmera. Tanto conhecimento disponível grátis hoje, tanto conhecimento.
Ai, Mara, mas eu me sinto um caso perdido. Eu me sinto um caso perdido, eu não consigo, eu consigo por um tempo, mas depois eu volto. É difícil, gente, não vou te dizer que é fácil, tá? Mas também é muito difícil ter uma vida ruim. Também é extremamente difícil e penoso ter uma vida ruim sem os resultados que você deseja. São muitos relacionamentos são extremamente prejudicados por falta de dinheiro. Muitos relacionamentos são extremamente prejudicados por falta de saúde. Então, se a sua mente ela tem a capacidade de gerar uma vida, ela tem a capacidade de curar um corpo que está doente, ela tem a capacidade de transformar tantas coisas, por que não acreditar? Por que não investir o seu tempo alimentando a sua fé, criando uma rotina positiva? Talvez você só precise fazer uma coisa por dia. Sim, uma pequena coisa. Talvez você possa começar se dando algo bom, uma coisa por dia, até você começar realmente a agradecer, a se sentir feliz. Você pode pedir para alguém também fazer algo por você que você não pediria antes, algo que vai realmente transformar o seu dia. Então, eu te digo, vá mudando aos poucos aquilo que você consegue mudar. Depois vai ficando mais fácil, sua mente começa a acreditar na mudança, a sua fé vai aumentando, isso vai se escalando, e quando você perceber, assim como eu estou aqui hoje nesse programa de TV, cumprindo algo que eu já decidi, já queria fazer há muito tempo antes, sem saber como, estou podendo aproveitar, né, me deliciar com esse momento, realmente muito feliz de estar vivendo essa experiência, assim como eu. Você estará contando para as pessoas, transformando, moldando, se dedicando a trazer esses ensinamentos para os outros. Sim, sendo um exemplo para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que você ama, para os seus pais, que não conheceram uma outra forma de viver. Olha quão incrível isso é. Olha quão maravilhoso tudo isso é. Então, eu desejo que você realmente faça uma transformação na sua vida a partir de agora. Que você crie, sim, uma rotina intensa de transformação, para que você possa criar o hábito de alimentar a sua fé e ser extremamente feliz. Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. O Brasil alcançou um número recorde de mulheres donas do seu próprio negócio. Com mais de 10 milhões de empreendedoras, nós mulheres representamos a maioria entre os empreendedores em potencial no país, superando assim os homens pela primeira vez. Essa é a Nayara Bueno, empreende desde 2013 e há 3 anos ela investiu e fundou a franquia Shake and Roll. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem
que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência. A grande verdade é que a partir de agora você não poderá mais dizer que não sabe por que as coisas não dão certo na sua vida. Sabe por que as coisas não acontecem para você. Não sabe se você é um karma, se você está pagando, por que a sua vida é tão ruim. Sim, a partir de agora você não poderá mais jogar essa responsabilidade em cima dos outros. Sim, a partir de agora essa responsabilidade é sua e eu espero que você saiba fazer o melhor com essa responsabilidade. Então, vamos recapitular um pouquinho o que nós falamos hoje, mais importante, para que isso fique bem vivo aí na sua mente. Hoje nós falamos sobre a importância dessa semana, onde nós lembramos da trajetória de Jesus, né? Ensinamos, revivemos essa trajetória. Nós estamos falando hoje sobre os grandes ensinamentos. Jesus ensinou que nossa fé pode curar, que a nossa fé ela pode transformar e nos ensinou também a sermos bons um com o outro, amar, né? Temos a capacidade de amar. Então, tudo isso é extremamente importante. Quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo, ele disse, amai o próximo como a si mesmo. É isso, gente. Ele não disse, amai o próximo primeiro, te deixe por último. Ama o próximo e depois você vê se você se ama. Não foi isso que ele disse. Amai o próximo como a si mesmo. Ele não te eximiu da responsabilidade de ter amor próprio, de ter autocuidado, de ter autorrespeito, de se proteger, né? De entender que você é filha de Deus. Como filha de Deus, você merece ter responsabilidade consigo mesma. Olha quão importante é isso. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nessa frase dessa maneira. Muitas vezes, principalmente as mulheres, mães, pais de família, se colocam muito em último lugar. Né? Ali colocam a família em primeiro lugar, vão colocando outras pessoas, deixando muito de lado. E aí eu quero que você se lembre muito bem desse ensinamento a partir de agora. Amai ao próximo como a si mesmo. Estou repetindo aqui porque eu quero que fique muito fixado, né? Que fique muito forte aí na sua mente. É para você se amar também. Você merece se amar, que você merece não, que você deve, porque isso é um mandamento. É um grande mandamento. Então, se você fez penitência na quaresma, se você deixou de comer carne vermelha ontem, se você fez uma penitência, mas não foi capaz de se amar, tem alguma coisa errada aí. Você que não fez penitência também, mas desejou bem para os outros, se doou, é uma pessoa muito bacana, né, que é capaz de ajudar o próximo, mas não tira um tempo para si mesmo, acho que não é merecedora, não é merecedor, você está errado, você está descumprindo um grande mandamento. Então, a partir de agora, tenha muito forte isso em mente. Eu quero que você faça um compromisso comigo. Eu quero que você faça um compromisso. E o compromisso é, você vai escrever num papel, ou no celular mesmo, a forma que for mais fácil. Eu quero que você escreva para dar legalidade. Eu quero que você escreva quais são os principais comportamentos que você vai mudar agora. Quais são os seus reais desejos, aquilo que você realmente quer alcançar. É claro, não precisa comprometer ninguém, tá, gente? Não o nome de outras pessoas. Eu quero que você... Vai aqui nesse QR Code. Está na tela, aqui. Vai ter em algum lugar aqui na tela, viu, gente? Às vezes eu me confundo, não sei onde vai estar. Mas enfim, esse QR Code estará aqui na tela. Eu quero que você vá até lá, até o meu direct, e me envie as suas anotações. Eu te garanto que se você fizer isso, e você se dedicar, e você criar essa rotina daqui a um tempo, nós juntas, poderemos verificar que você teve a sua vida transformada. Sim, nós poderemos comemorar a sua vitória, o seu sucesso, o seu desenvolvimento, tá?
as suas bênçãos. Vai ser tão prazeroso para mim poder acompanhar e ver cada uma dessas bênçãos. Me manda lá uma mensagem, vamos conversar sobre isso. Se você tiver dificuldade para alimentar a sua fé, se você estiver se sentindo dificuldade, vamos, me chama, vamos bater um papo, vamos aumentar, vamos exercitar a nossa fé juntos. Tenho certeza que isso vai me trazer extremos benefícios também, ok? Então, a partir de agora, nós estamos combinadas que o caminho correto é o caminho da transformação, do amor próprio, é o caminho da decisão de uma rotina mais agradável, de uma rotina mais feliz, de colocar em prática aquilo que nós realmente desejamos. Eu também vou fazer isso, eu espero que você faça isso, eu vou esperar ali a sua mensagem, com certeza. Eu quero que você tenha a capacidade plena e completa de se amar, de alcançar o futuro que você realmente deseja, de ter uma fé tão grande, tão expressiva, capaz de não transformar só a sua vida, mas transformar a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que te veem, que falam com você. Eu quero que você seja essa pessoa extremamente transformadora, capaz de proporcionar isso mesmo para todas as outras pessoas, por onde você passar. E agora, eu deixo aqui o meu grande agradecimento. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim, mas eu fico muito feliz porque eu vou esperar a sua mensagem agora. Escreva, coloque no papel e me envie. Vamos continuar conversando por lá. Eu te desejo uma Páscoa extremamente abençoada, uma semana incrível e principalmente que a ressurreição de Jesus seja a ressurreição, a renovação, a transformação da sua vida a partir de agora. Tenha uma semana, enfim, tenha uma vida extremamente próspera, feliz, cheia de fé e bênçãos, ok? A gente se encontra na próxima semana, no próximo sábado. Até lá!